Boa noite. O Globo Repórter desta noite revela um gigante de água e areia, Delta do Parnaíba. Você vai conhecer um dos lugares mais misteriosos do Brasil. Dunas que andam, toneladas de areia mudam de lugar a cada dia. E neste cenário deslumbrante, o refúgio de uma rica vida selvagem. Macacos prego, bugios, peixes de 4 olhos e o camurupim, espécie tão rara que já se tornou lenda. Sob o céu azul do Piauí, um espetáculo, a Revoada Vermelha dos Guarás. Para o homem, este imenso território é desafiador. Como conviver com natureza tão incontrolável? As imensas rochas do cânion do rio Poti revelam mensagens antigas. Mas o que pretendiam nos dizer os homens que lá viveram há milhares de anos? Um gigante genuinamente brasileiro leva vida por onde passa. 1.500 quilômetros de extensão. Nem é possível pensar o Piauí sem este rio cheio de vida. O Velho Monte, o Rio Parnaíba. Dunas que avançam em direção ao rio e aos povoados da região levadas pelo vento. Manguezais com árvores de até 30 metros de altura e uma biodiversidade que abriga centenas de espécies em 80 ilhas. Estamos no único delta das Américas que deságua no Oceano Atlântico, o Delta do Parnaíba, bem na divisa do Maranhão com o Piauí. O rio Parnaíba chega ao delta caudaloso, soberano. E se espalha por 2.700 quilômetros quadrados. Começamos a explorar o delta pelo imenso manguezal. Um lugar cheio de animais e uma vegetação bem preservada. Os igapós são esses canais mais estreitos ainda, que são formados de acordo com a maré. Como nós estamos bem perto do mar, quando a maré enche, ele fica mais alto. Quando baixa, o nível fica bem rasteiro, com dificuldade até para uma canoa a remo passar. E é assim, o tempo todo ao lado das raízes do manguezal. Nós vamos tentar ver a fauna que existe nesses lugares bem escondidos do delta. O lugar ganhou novos moradores nos últimos anos. Vamos atrás dos bandos de macacos que vieram da Caatinga e conseguiram se adaptar no mangue. O primeiro grupo que encontramos estava empenhado na difícil missão de atravessar o Igarapé. Pulou de uma árvore para outra. Eu acho que outros vão pular também. O macaco prego bem jovem vê o companheiro de bando pular, mas hesita. Parece com medo de arriscar. Até que finalmente toma a decisão e pula. Desta vez foi por muito pouco. O próximo da fila está ainda mais indeciso. Balança o galho, mexe a cabeça para baixo e para cima. Um esforço para o galho ceder e assim ficar mais próximo da outra margem. Mas não tem jeito, só resta é tomar coragem. Depois da breve parada, seguimos pelos igapós e igarapés do delta. Aqui está difícil passar. Nós estamos tentando porque ficou muito raso e mesmo puxando pelos galhos a canoa não passa. Vamos dar um jeito, Maíca? Não, peraí. Os três puxando ao mesmo tempo?
vai virar a canoa. Mas com a ajuda do Nonato conseguimos soltar o barco. Próximo à margem do manguezal, um cardume chama a nossa atenção. Os peixes nadam bem na superfície da água e parecem não ter medo de predadores. E logo descobrimos por quê. O nosso guia Zequinha explica. Por que esse peixe não tem predador, Zequinha? Chega porque ele é um peixe muito rápido. Ele é rápido demais, é difícil capturar ele. Porque ele tem 4 olhos. São 2 olhos olhando para baixo, né? E 2 para cima. Ele parece que voa sobre a água. E veja melhor no detalhe como são os 4 olhos. A parte de cima fica atenta aos pássaros e a de baixo às ameaças que vêm do fundo do rio. É por isso que os pescadores do Delta dizem que ele só morre mesmo de velho. No caminho, passamos por vários pescadores. Bom dia, amigo. Bom dia. O que você consegue pescar aí? Camarão. Camarão da água doce. É tão vivo ainda. Então, tô tudo vizinho. Carlos conta que é a rotina de todo dia. Passa nas armadilhas para buscar os camarões e trocar as iscas. Aí o camarão entra aí e não consegue sair. Ele entra por aqui, por a boquinha aqui, que vai larga e aí vai estreitando, aí ele não sai. Ele diz que o camarão diminuiu muito. 10 anos atrás, uma armadilha destas pegava 1 quilo a cada retirada. É porque é muita gente que pesca agora. De primeiro era pouca pessoa que pescava o camarão. Os pescadores dizem que falta serviço na cidade e por isso muita gente vem para cá, inverno ou verão. E dá para viver do camarão? Tem que ir passando como que dá. Dá para ir passando. Não é bem, mas dá. Vamos procurar mais macacos. Este outro bando encontrou uma forma bem mais fácil de atravessar o igarapé. Uma árvore inclinada é a ponte que eles precisavam. Mais adiante, no alto de uma palmeira, avistamos mais um. Aí já é outra espécie de macaco, o macaco bugio, que se adaptou no ecossistema do Delta. Ele está comendo dendê. Em outro galho, uma fêmea e seu filhote. Os bugios ou guaribas ficam nas árvores mais altas e são excelentes acrobatas. Mas os mais numerosos são mesmo os macacos pregos. Mais adiante, outro grupo, procurando comida entre as raízes. Nós estamos bem ao lado dos macacos do mangue, são da espécie prego. Ali é o chefe do bando, ele está revoltado com a nossa presença, está tentando puxar aquele pau para mostrar que é forte, é o líder do grupo. Eles se alimentam de pequenos frutos e comem até caranguejos. Mas eles não são os únicos. 400 moradores e suas famílias sobrevivem de catar caranguejos. Isso aí foi trabalho a manhã toda. A manhã toda. E vale a pena passar a manhã inteira na lama assim para tirar tão pouco? Rapaz, vale aqui. Dá pra arrumar 50 reais. E dá pra ir se mantendo. Hoje, os catadores estão mais conscientes. Para não faltar no futuro, procuram apenas os machos, deixando as fêmeas para a reprodução. Raimundo mostra que a fêmea tem a barriga mais larga e depois mostra o macho. O macho é esse aqui, ele tem um umbigo fino e esse aqui tem um umbigo largo. Após o trabalho, eles se lavam ali mesmo no rio antes de voltar para casa. Para quem vive da pesca no Delta,
a falta de consciência ambiental já ameaça o seu ganha-pão. Além do aumento da população, o aumento dos pescadores, né, a região não está mais suportando a quantidade de pescadores e a forma que estão sendo capturados esses pescados, né, seja camarão, seja peixe. O arrastão da costa hoje é a maior ameaça à biodiversidade do delta. E com isso, os antigos pescadores artesanais sofrem com a falta do produto que garante a sua sobrevivência. Vamos até a colônia de pescadores da Pedra do Sal. Vamos acompanhar seu pescada e a equipe de pesca dele nessa canoa. Com a vela, primeiro eles vão sair remando daqui na barra, que as ondas estão ali fora. E aí a gente vai passar por essa experiência um dia com ele, procurando o peixe mais valioso daqui. Qual é o peixe? É o camurupim. Camurupim, né? O camurupim é o peixe mais valioso que nós temos aqui. Ele vai colocar o leme no barco, que é feito de madeira. É uma canoa bem rústica. Quando o tempo está bom para a pescaria, seu pescada sai com os companheiros bem cedo em busca do camurupim. Ele começou como pai, aos 8 anos de idade. Era chamado de pescadinha naquela época. E hoje é seu pescada, respeitado em toda a região como um dos pescadores mais experientes da costa do Piauí. Em seguida, é hora de içar a vela. É isso que vai levar a canoa para o alto mar, à força do vento. Conforme avança o mar adentro, os barcos vão ficando ainda menores na imensidão. E o mar agitado. Eles sempre esperam que o esforço valha a pena. Os barquinhos chegam a desaparecer no meio das ondas. Até o mastro fica encoberto. Muitas vezes, a água invade e alaga completamente as canoas. Já houve vários acidentes com os barcos de pesca naufragando. Os 2 homens equilibrados na borda da embarcação são os lastreiros. O peso deles é o equilíbrio necessário para a canoa não virar no sentido contrário, onde está a vela. 1h30 de viagem da praia até aqui. É considerado o local ideal para a pesca do camurupim. Vai começar agora, né, senhor? Ele está colocando as iscas, é um anzol especial para pegar o peixe mais cobiçado de toda essa área do litoral nordestino. Mas nos últimos tempos, o camurupim está virando quase uma lenda no delta do Parnaíba. Está cada vez mais difícil pescar o peixe que pode passar de 100 quilos. Agora é uma questão de paciência. São horas e horas de espera. Estamos na área do camurupim. Até agora nenhum fisgou, mas pelo menos são 5 canoas aqui ao redor esperando o grande momento da pesca do camurupim. Será que nós vamos conseguir? Ó, já tem o primeiro peixe aqui no anzol, mas não é o camurupim. É um coró. Na canoa que ele aparece, os outros botam sinal, levanta o remo. Quando levanta o remo, a gente sabe, está em canoa plantal. Aí se ele dá nas de fora, a gente vai, arranca e passa para lá. Os pescadores até conseguem pescar outros peixes menores, mas o grande objetivo parece cada vez mais distante. Depois de 4 horas parado nesse lugar, eles resolveram sair daqui, tentar a sorte mais na frente. Agora montando o leme, começa tudo de novo. Colocar a vela e partir com a força do vento. As horas passam. Já estamos há mais de 6 horas em alto mar. De repente, uma das canoas consegue fisgar um peixe. Pelo esforço do pescador, um bem pesado. E começa a batalha para conseguir trazer o peixe até a canoa. No fim do dia, os que voltam para a praia com algum camurupim se dão por satisfeitos. Uma das canoas conseguiu pescar 2. O menino mal tem força para levantar o peixe, que é quase do tamanho do pescador.
Seu pescada diz que estes ainda são pequenos, resultado de 10 horas de trabalho no mar. É, mas a gente encontrou 5 desses aqui. É porque 3 escorregou, foi embora. Amanhã começa tudo de novo. Eles voltam ao lugar onde pescaram estes peixes para ver se encontram mais. E nem pensam em desistir. Vale a pena, sim. E é bem-vindo. Sempre é bem-vindo. É tradição. Para eles, é a vida como tem que ser. No delta do Parnaíba, todos seguem o seu destino. Homens e animais. Um espetáculo da natureza no céu do delta. Milhares de aves chegando para passar a noite na ilha dormitório. Um ritual que se repete diariamente ao anoitecer. No crepúsculo, os primeiros começam a chegar, normalmente em grupos. No início, pequenos, e depois grupos maiores com mais de 20 aves. Guarás, garças brancas e azuis voando na mesma direção para a ilha dormitório do delta. Os guarás, na grande maioria. São esses bem vermelhos que se destacam quando pousam na vegetação do mangue. Eles chegam de todos os lados. Vêm para esta ilha passar a noite e nunca falham. Tanto que o local se tornou uma das atrações turísticas do delta. É só chegar e apreciar o espetáculo. Dunas que andam. Quantas cidades elas ameaçam? E o pescador que lutou contra um jacaré e sobreviveu? Daqui a pouco. Manguezais, praias, cidades. No delta do Parnaíba, um embate constante entre o homem e a natureza. As cidades avançam sobre as áreas de floresta nativa. Habitat de uma fauna ainda desconhecida que vamos tentar encontrar com a ajuda de pesquisadores. Eles instalam redes durante a noite para capturar pássaros de madrugada. É o horário de maior atividade das aves. São mais de 500 metros de rede. Estes biólogos estão fazendo um levantamento das aves do delta. Esta técnica permite que eles capturem pássaros que normalmente não são vistos durante o dia. Agora a gente vai ter que sair daqui e esperar. Exatamente. Ao amanhecer, é hora de verificar as redes. E logo surgem os primeiros pássaros. É uma choca barrada. Choca barrada. Choca barrada. É um pássaro pequeno, de penas pretas e brancas, com os olhos bem vermelhos. Para quem mora nas cidades, é um pássaro bastante raro. E você não vai ver na cidade. Por mais arborizada que seja a cidade, você não vai encontrar. Outros são ainda mais desconhecidos. Um bicho típico de mata, então assim, muitos deles não têm um nome popular. Este é da maior família de pássaros do mundo, os tiranídeos, com 400 espécies diferentes. Este outro é um formigueiro, ou papa-formiga. É muito pequeno e também só vive neste ambiente. Ele não costuma sair de área fechada. Estas áreas são o maior viveiro de pássaros do delta. O habitat dela é justamente esse tipo de vegetação, que ela é quase impenetrável, né? Então eles têm preferência por esse tipo de ambiente, né? São as aves que praticamente ninguém vê. Exatamente. Ninguém vê e já estão ameaçadas. Sem poder crescer sobre o mangue ou sobre as dunas, as cidades do delta crescem justamente sobre o habitat das aves. São as áreas de maior valor. É a própria pressão imobiliária, né? Então essas áreas estão sendo, a tendência é elas serem todas loteadas, né? Então justamente esse aqui seria o ambiente de maior biodiversidade que a gente tem na região. O sol já sobe no horizonte
e os pesquisadores procuram um lugar na mata para terminar o trabalho. Eles conferem as espécies, fazem anotações e anilham os pássaros com identificação e local onde eles foram encontrados. Depois, são fotografados e pesados. Alguns têm pouco mais de 10 gramas. Um a um, eles voltam para a natureza. A choca barrada, o canário do mato, o papa-formiga e muitos outros. A pergunta é, até quando irão resistir? Perto dali, a natureza dá o troco. Até quando? É também a pergunta que muitos moradores do Delta fazem. As dunas estão avançando, invadindo a cidade, e eles não sabem quanto tempo ainda poderão ficar por aqui. Dona Joana Preta está preocupada. Da lá para cá, o morro me botou para correr. Agora eu estou aqui, agora já estou preocupada de novo, que ele vai me botar para correr de novo, não sei. Deus aí é quem sabe. Muitos moradores derrubam as casas e tentam reutilizar o que sobra do material. Agora onde eu morei é só morro, só. É morro. Não tem mais casa, cobriu tudo. Agora tudo. Até a ruazinha ele já tomou de conta. A beirada da pista que Dona Joana falou é a margem dessa estrada asfaltada. Ela morava ali, com mais 12 famílias. Todas as casas foram destruídas pelo avanço das dunas. São famílias que construíram as casas com muito sacrifício. As poucas tentativas de conter as dunas não deram em nada. As dunas que se movem com a areia levada pelo vento estão avançando em direção ao delta do Parnaíba. Este canal, que no passado tinha mais de 8 metros de profundidade, agora tem menos de 3 metros. A luta pela sobrevivência no delta já fez muita gente abandonar a região, mas alguns poucos resistem em áreas isoladas sem nenhuma estrutura. Vamos até a casa de Dona Chaga e seu Zé Maria, últimos moradores desta ilha do Manguezal. Boa tarde, como vai? Tudo bem, meu patrão? Como é que o senhor vive aqui tão isolado com a sua mulher, com a Dona Chaga? A confiança do mundo. A confiança do mundo. Tem coragem. Desde 75 que eu moro aqui, tio. Dentro dessa ilha. Todo mundo chegou aqui, tinha campo de futebol, tinha tudo. Aí todo mundo foi embora, eu fiquei. É uma vida simples, sem energia elétrica. Eles vivem principalmente da pesca, mas também plantam verduras, mandioca e criam animais. Este é o fogão da Dona Chaga, no chão com pedras. É só acender a lenha embaixo. Bota o peixe aí, tempera e está feito o almoço. Já são 15 para as 5 da tarde. Agora que eles vão almoçar. A única grande preocupação de Dona Chaga é o dia em que Zé Maria faltar. Se ele chegar a morrer primeiro que eu não sei dirigir canoa. Sei não, senhor. E então o pessoal dá conselho para nós sair daqui, morrer à noite tem gente. Os filhos já foram embora para a cidade faz tempo. Por enquanto, ninguém os convence a ir muito longe. Mas eles até pensam em mudar. E Zé Maria nos leva para ver o local da futura casa, a apenas 50 metros da antiga. Mas aquele lugar é mais bonito, só precisa só organizar a casa. Não, tio, é muito velha. É muito velha a casa? Eu estou com muitos anos ali. Como diz o seu Zé Maria, se ele fosse nervoso, não morava aqui. Ainda mais depois do dia em que foi atacado por um jacaré que mordeu a sua perna. Como foi que ele largou a sua perna? Não, ele largou depois que eu dei a primeira paulada nele. A primeira paulada nele, que ele foi esmorecendo. Aí foi que ele soltou aqui, soltou lá e eu fui pegar no focinho dele, tá aqui, ó.
Cortou a mão também. Ora, mas grudou. Seu Zé Maria conseguiu se livrar e resiste orgulhoso, isolado no meio do delta. Enfrentar um animal destes é mesmo para poucos. Uma pesquisa da Universidade Federal do Piauí está dando muito trabalho. O alvo é justamente o jacaré. Os cientistas querem aproveitar a capacidade que este animal tem de se recuperar rapidamente dos ferimentos. Para isso, o sangue do jacaré está sendo estudado. A ideia depois é produzir um antibiótico contra as bactérias mais resistentes. Elas podem se difundir no nosso corpo e às vezes podem até formar biofilmes, né, que podem colonizar, por exemplo, catéteres, válvulas cardíacas, próteses, tubos. Na velha batalha pela sobrevivência, o homem descobre a cada dia que até os animais mais temidos podem se tornar grandes aliados. Mensagens escritas há milhares de anos. O que queriam nos dizer os homens que viveram no cânion do Rio Poti? É daqui a pouco. Em pleno sertão do Piauí, o Rio Poti mostra a sua força. Um dos principais afluentes do Parnaíba corre quase 500 quilômetros das nascentes até a foz. Cercado de terras secas e um calor de até 40 graus, ele segue firme o seu caminho, fazendo brotar o verde nas suas margens. O cânion do Poti se estende por 4 municípios: Crateús, no Ceará, Castelo, Buriti dos Montes e Juazeiro, no Piauí. É um dos lugares mais bonitos do Nordeste brasileiro, mas pouco visitado pela dificuldade de acesso. Dificilmente alguém consegue chegar até aqui. Mesmo assim, tem sítios arqueológicos e é um santuário da natureza cercado por mistérios e lendas. Ao longo de quase 3 quilômetros, as margens do rio abrigam inscrições feitas há milhares de anos. Figuras pontilhadas, formas arredondadas, olhos que parecem surgir entre as pedras. Os arqueólogos da Universidade Federal do Piauí dizem que a diversidade de gravuras mostra que diferentes grupos viveram por aqui. Olha, eu não tenho dúvida, é o maior sítio, acho que das Américas mesmo, de gravuras das Américas. Uma extensão igual a essa, a quantidade de gravuras que tem aqui eu não conheço em outro local. Na área dos 180 quilômetros do cânion, a água do rio não está poluída, mas a grande riqueza nas margens, o tesouro das artes rupestres, está totalmente sem proteção. No momento nenhum está aqui a Deus dará, né, à disposição da natureza. A ciência brasileira sabe muito pouco sobre as mensagens que os antigos habitantes deixaram. Os arqueólogos conseguem afirmar apenas que eles eram muitos, centenas, talvez milhares de pessoas viveram nestas margens do rio. Mas por que abandonaram as terras? E para onde foram? Esses paredões com até 60 metros de altura e cerca de 400 milhões de anos ao longo do cânion guardam muitas histórias. Mas vamos deixar o Rio Poti e viajar de volta até o delta do Rio Parnaíba. As águas do delta também guardam um habitante que vive por aqui desde a pré-história, o pacamã, um peixe do fundo do rio que gosta de lugares com sombra. Os pesquisadores da Universidade Federal do Piauí têm a ajuda dos pescadores para encontrar o pacamã, que é muito apreciado.
mas não é tarefa fácil. A tarrafa fica presa nos troncos no fundo do rio. Enquanto eles tentam achar o peixe, encontramos a Josiane e o filho menor. Eles vêm pescar no delta para o próprio sustento. O filho, Davi, mostra os 2 pacamãs pequenos que pegaram hoje. A gente come assado, cozido. Assado, frito. Frito. Tem a carne molinha, é gostoso. Mas este peixe feio está sendo estudado por outro motivo. O que intriga os pesquisadores é como o pacamã, que vive no fundo do delta, um lugar cheio de material em decomposição, tem a pele livre de micro-organismos. A explicação pode estar numa secreção sobre a pele do pacamã, um gel que protege o peixe. Nosso grupo tenta encontrar propriedades antibióticas, né, dessa secreção para o tratamento de doenças como tuberculose, meningite, né, ou seja, infecções bacterianas. São muitas descobertas. A ciência está ajudando as moradoras a aproveitar o que antes era lixo na beira da praia. Mas o que estas mulheres procuram? Elas catam algas que todos os dias são trazidas pelas marés. Nem todas servem, tem que saber escolher. As algas comestíveis vêm também nas redes dos pescadores. Edneuda, que é pescadora e marisqueira, está feliz com o novo trabalho. Você acaba o estresse, você se diverte um pouco, esquece os problemas e já é um pouquinho de atividade para você. Na cozinha, as algas vão virar até sorvete. Depois de secas e clarificadas, o material é triturado. A partir daí, é feita uma gelatina que vai ser usada em vários produtos. A gelatina nós fazemos desde o alimento, né, como também fazemos os sabonetes, os shampoos. Tudo de alga. Tudo de alga. Que antes não eram aproveitadas para nada. Para nada. E outra coisa, o que sobra, a gente não gera lixo nenhum. Depois que você tira a gelatina da alga, o que sobra, as mulheres podem trabalhar no pirão, certo? Podem trabalhar numa sopa. Faz bem para o bolso e para a saúde, pois as algas são ricas em vitamina C. Posso ser sincero, se não gostar, dizer que não é Deve. bom? Uhum. Não. Eu gosto muito de sorvete e esse tá bom. Não dá para sentir o gosto da alga, porque eu também não sei como é, mas o gosto de coco. E esse é sabor coco. Edneuda, lá na beira da praia, vê ainda mais vantagens. Além da saúde da gente, a diversão da gente também. Porque quem bem souber, não tiver nada para fazer, procure fazer uma atividade dessa. Tanto é bom para acabar o estresse, como é bom para a saúde da pessoa. A beleza da Ilha do Caju, o intocado paraíso do Delta. Será que de lá vai sair mais um remédio do futuro? Veja a seguir. Na viagem pelo delta do Parnaíba, um companheiro inseparável, o vento. Ele move as dunas, derruba as árvores, mas hoje também gera energia no litoral do Piauí. A Ilha do Caju é uma das maiores do delta, com 10.000 hectares e a maior concentração de fauna da região. Mas até as ilhas, que ficam entre o rio e o Oceano Atlântico, sofrem as consequências da grande estiagem no Nordeste. As lagoas secaram, mas algumas aves mais resistentes permanecem aqui. O pica-pau não abandonou o seu ninho nesta árvore. O gavião carcará, lá no alto, consegue localizar as suas presas. Com a ajuda de uma câmera escondida no mato, nós registramos um trânsito intenso na ilha. O vai e vem dos bichos durante a madrugada. Veado do mato, tamanduá, várias raposas, é um lugar de diversas riquezas. Praias desertas de uma beleza extraordinária. Em alguns pontos da Ilha do Caju, só é possível passar de quadriciclos.
porque não tem estrada, apenas trilhas. E é uma forma diferente até para curtir toda a beleza intocada deste santuário da natureza. As pequenas trilhas cortam a ilha e nos mostram cada recanto. É possível passar horas aqui sem perder o entusiasmo, aproveitando o isolamento e o silêncio que só é quebrado pelo canto das aves. Um passeio cheio de surpresas. Nas praias, uma trilha natural formada pela areia. A Ilha do Caju faz jus ao nome. Em todo o percurso, encontramos cajueiros, alguns até ainda em flor, e outros já com pequenos frutos. Nas ilhas do Delta do Parnaíba está a maior floresta de caju silvestre do país. É uma poderosa riqueza que está sendo redescoberta pelos cientistas. Acompanhamos um grupo de pesquisadores num dia de campo. Eles estão recolhendo a goma do cajueiro. É a seiva que escorre nos ferimentos das árvores e depois de algum tempo fica dura como pedra. Nosso projeto trabalha com os dois tipos de caju. Trabalha com os caju nativos, como por exemplo aqui na região do Delta, que tem o cajuí, que é um caju nativo, mas também essa mesma resina pode ser encontrada nos cajus cultivados. Toda a extração é feita sem que as árvores sejam ameaçadas. A ideia é que elas fiquem aqui produzindo por muitos anos. No meio dos cajueiros, um encontro inesperado. Tiago, você estuda os répteis, né? Sim. E parece até que as serpentes procuram os biólogos. Às vezes. Às vezes. Essa aí é o quê? Essa aqui é conhecida como cobra-cipó. Os pesquisadores seguem o trabalho com fotografias e coletas de material e fazem também o corte do caule para uma futura coleta. No laboratório, a resina do cajueiro vai ser transformada num pó que está sendo estudado. Os cientistas já descobriram que a resina tem forte atividade antibacteriana. É um antibiótico natural e agora investigam se podem usá-lo como curativo para a pele. Uma espécie de membrana ou curativo natural que vai ser colocado sobre a região que foi lesionada e o material vai acelerar o processo de cicatrização. Os manguezais, as ilhas desertas, os pássaros vermelhos, caranguejos e camurupins fazem do Delta do Parnaíba um dos refúgios mais importantes da natureza no Brasil.